Programa Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. No programa debateremos sobre os resultados da 15ª rodada do Brasileirão, que colocaram o Flamengo na liderança. Bom, vamos dar início então ao programa, né? Vamos falar aí dos resultados de cada jogo que rolou pela 15ª rodada do Brasileirão. Já iniciamos pelo sábado, onde o novo líder Flamengo, jogando no Engenhão, venceu o Coritiba por 1-0 com gol de Jael. No estádio do Canindé, nada de gols. Palmeiras e Grêmio ficaram no 0-0. No Ipatingão, o Atlético Mineiro perdeu para o Figueirense por 2-1. Técnico Dorival Júnior foi demitido do Galo. E o Cuca já foi contratado. Já no domingo, jogando no Beira-Rio, o Internacional, beneficiado por alguns erros de arbitragem, venceu o prejudicado Cruzeiro por 3-2. O Santos, em casa, venceu o Ceará por 1-0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense empatou com o Corinthians por 1-1. E na Arena do Jacaré, o América Mineiro deu ar das graças no campeonato e venceu o Fluminense por 3-0. Lá no estádio Engenhão, o Botafogo goleou o Vasco por 4-0. Na ressacada, aí tivemos aí a virada do São Paulo, venceu o Avaí por 2-1. E no estádio Pituaçu, fechando a rodada, o Bahia derrotou o Atlético Goianiense por 2-1. Pois é, né? Esses aí foram os resultados desta 15ª rodada. E vamos começar então falando do jogo do novo líder do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo aí fez seu papel vencendo o Coritiba por 1-0 lá no Engenhão. Contou com a ajudinha do Corinthians, que empatou no domingo, e o Coritiba fica cada vez mais longe do G4, né, Daniel? Exatamente, Vitor. E o autor do gol, né, e herói rubro-negro, foi o jovem Jael, né, com um belo passe do Ronaldinho. Foi ele que marcou e salvou também o Flamengo aí de um empate e perder a chance de ser o líder, né. Jael, o Cruel, o apelido aí que ele ganhou quando jogava no Bahia, já chegou a ser até comparado pelos torcedores ao antigo xodó, né? O Obina, né, Vitor? É verdade. Ele não tem aquela mesma responsabilidade, né, que os jogadores mais badalados têm. Talvez por isso ele pode se sair melhor aí sem essa pressão, assim como era o Vanderlei no início, fazia vários gols, né? Apesar de não ter muita técnica, ele era muito guerreiro e isso conquistou a torcida rubro-negra, né? Mas isso aí só com o tempo a gente vai ver se Jael Cruel realmente é cruel, né? E, né, temos que lembrar o fato também dele ter a companhia de Thiago Neves, do Ronaldinho Gaúcho, né? Que Ronaldinho Gaúcho deu o passe para ele, aquele cruzamento perfeito para a conclusão dele ao gol. E mais uma vez o Ronaldinho, mesmo não tendo feito lá uma grande atuação, desequilibrou o jogo pro Flamengo, né? E contando com essa assistência, já foram 4 dele em 4 jogos. Ele que vai se firmando cada vez mais aí como garçom, né, do Brasileirão, além de já ser o artilheiro isolado. E outro fato a ser lembrado é o bom desempenho da zaga do Flamengo, que nos últimos 8 jogos, em apenas 2 o Flamengo sofreu gols, que foi contra o Santos e contra o Ceará, e o técnico Vanderlei Luxemburgo deve estar bastante satisfeito. Pois é, Léo, o técnico tá, mas torcedores, ainda existem aqueles torcedores que não ficam satisfeitos com esses números, né? E realmente, a zaga do Flamengo, na minha opinião, ela não é tão segura, não dá uma certa segurança, mas assusta às vezes, mas os números dizem que essa zaga com o Wellington e com o Ronaldo Angeli, exatamente, o David perdeu a vaga para ele. Eles estão fazendo o papel dele, eles estão mostrando que estão sendo eficientes, né? E agora a zaga, o Flamengo também pode contar com o auxílio do jogador de seleção, né? O novo reforço aí, Alex Silva, e para ver se diminui um pouco esses questionamentos, né? Mas a zaga é boa. É muito em cima do Flamengo não ter nenhum grande astro na zaga, né? É o único setor do campo que o Flamengo não tem assim um jogador que o seu talento é reconhecido pelo nome. Mas que seria com a entrada do Alex Silva, talvez jogando com o Ronaldo Angelim, já daria uma equilibrada mais nas coisas e o Flamengo estaria melhor reforçado. E só lembrando também, né, que em 2009 foi os zagueiros que deram o título pro Flamengo, né? Foi o David e o Ronaldo Angelim que fizeram os gols do título lá contra o Grêmio. E o Felipe também, o goleiro atual do Flamengo, também tá fazendo uma boa temporada até agora. Pois é, né? O Flamengo que agora é líder com 33 pontos e o Coritiba no 10º lugar tem 18 pontos.
O Minuto Bola volta já. Em uma lanchonete qualquer. Peça pelo número. Ah, me vê o número 16, o número 14. E você vai querer o quê? Ah, não sei. Eu acabei de almoçar. Ah, que isso, tá barato, apenas R$1,99 cada lanche. Não vai fazer mal nenhum, não. Tá bom, eu quero um 16, um 14 e um 18. Gula também é doença. O Ministério da Saúde adverte. Promoções de R$1,99 podem fazer mal à sua saúde. Essa é uma dica da turma de PP da FAESA. Voltamos a apresentar o Minuto Bola. Começando agora o nosso segundo tempo, vamos falar do jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians, né? Que foi lá realizado na Arena da Baixada e teve um tropeço do agora vice-líder Coringão, né? Você tem aí mais o que falar, Daniel, do time dessa partida? O que você percebeu que faltou no Corinthians? Olha, Vitor, eu não vou ficar aqui dizendo que o Corinthians precisa do Liedson. Precisa, mas como ele tá lesionado e a sua previsão de volta é pro próximo mês, só resta falar dos outros atacantes que o Tite tem à sua disposição, que no caso são William, Jorge Henrique e Emerson. E nenhum deles foi bem aí no jogo deste domingo. Comprovando mais uma vez, né, Daniel? Acredito que você deva concordar que desde que o Liedson saiu do time, parece que o ataque parou de fazer gol. Exatamente, Léo. E os números mostram isso. Somando aí o número de gols de William, Jorge Henrique e Emerson, totalizam aí um total de 3 gols. 3 gols apenas, sendo que o Liedson como ele tá lesionado, ele tá com 5 gols. Ou seja, o que está acontecendo com os atacantes do Corinthians, né? Pois é, né? Tem que ver isso aí pra dar uma melhor. E do lado do Furacão, Daniel? Olha, Vitor, eu percebi um Atlético ontem no jogo de domingo buscando resultado, fez uma boa partida. Mas o que me deixou um pouco irritado foi o fato de, depois do pênalti sofrido no Madison, que depois o Kleber Santana foi lá e converteu, no fim do primeiro tempo o Madison disse exatamente essas palavras. Recebemos a instrução do técnico, no caso o Renato Gaúcho, para se jogar. Eu queria saber de vocês aí, o que vocês têm a dizer sobre essa declaração dele? Então, eu acho forte, né? Declaração forte a ser falada, a ser mostrada em público, mas a gente sabe que, de uma certa forma, já existe isso no jogador brasileiro, né? De querer arranjar essa falta, de puxar, querer induzir o juiz ao erro, né? Mas eu acho que a declaração do Renato Gaúcho, essa declaração do Madison, falando do Renato Gaúcho, é realmente de se lamentar. Ele acabou deixando escapar um grande segredo, né? Em outras épocas já vimos muito de treinador ser flagrado por mandar o time fazer faltas. E agora é essa declaração que surge do Madison, revelando um dos mistérios que rondam por trás do Atlético Paranaense. Olha, quer saber, na minha opinião? É aquela música, né, que diz malandro é malandro e mané é mané. O Renato Gaúcho, ele preparou a equipe para poder se comportar de uma maneira que infringe as regras do jogo. Mas a pessoa que está ali para poder julgá-las é o árbitro. Então, se ele pode mandar o jogador se jogar, que se o árbitro achar que não foi nada, é ele quem tem que dar o cartão, é ele quem tem que punir. E o Madison não fez nada além do inadequado. Ele agora acabou entregando que se jogou, mas o árbitro deu pênalti, foi malandro, se deu bem. Eu também achei uma declaração muito forte que o Madison falou. E, poxa, eu também queria, assim, falar que... Opa, pera aí, me enrolei. Não, pera aí, então, vamos passar para outro assunto, né? Lembrando aí que o Corinthians, ele tem um jogo a menos, será disputado nesta quarta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro, jogo válido pela 5ª rodada. É isso aí, agora então vamos ao assunto do Minuto Bola, que será o grande clássico da rodada. Enfrentaram-se no Engenhão, Botafogo e Vasco, e se os vascaínos soubessem antes que o negócio ia ser tão feio assim, talvez não teriam comparecido em grande maioria no estádio. Exatamente, Léo. A torcida vascaína era a maioria nas arquibancadas, só que no placar o que conta mesmo é o jogo, né? O Glorioso atropelou o Gigante da Colina por 4-0. E uma curiosidade, é a 4ª vez em 5 anos que o Botafogo goleia o Vasco, marcando aí 4 gols.
Esse foi o terceiro 4x0 e teve também um outro 4x1, né, Vitor? Pois é, falando em goleada, né, que você já falou aí, o Vasco em 2009 e 2004 também registrou algumas goleadas, né, 4x1 e 4x0 respectivamente, fora aquele histórico 7x0 em 2001. E uma que se fazia muita expectativa antes do jogo foi aquele 6x0 do Vasco no Carioca do ano passado, né, tudo devido a também naquele jogo o Botafogo está estreando uniforme novo e nesse também coincidiu de novamente o Botafogo estrear um novo uniforme contra o Vasco, mas dessa vez, né, Léo? Vitor, dessa vez o Botafogo que saiu de campo dando uma goleada. Uma partida impecável do Fogão, mesmo com o Vasco jogando bem, sinceramente. Não estava em um dos seus piores dias. Mas ainda assim o Bota não deu chances e registrou a maior goleada da rodada. Um destaque da partida, mesmo que não tenha marcado gol nenhum, certamente que foi o Cortez, viu? Esse foi brilhante. E talvez até se tivesse gol, seria covardia demais de tanto que ele jogou. Pois é, né, Léo? Ele deixou os gols, então, ao cargo aí do Louco Abreu, né? O grande atacante uruguaio. Ele que foi o artilheiro da noite, deixou aí sua marca por 2 vezes. E mais uma vez aí deu o ar da graça no Botafogo, depois de ter voltado aí da Copa América, onde defendeu o campeão uruguaio. Pois é, a gente lembra aí que antes do jogo, Zagallo recebeu uma homenagem, bonita aliás, e deu também o pontapé inicial pro Louco Abreu, que joga, né, com a camisa 13, que também é o número eterno do Zagallo, né, do velho Lobo, e o Louco Abreu jogou muito na partida, ele jogou mais uma vez o que sabe, deu as graças ao torcedor. É verdade, Vitor, só para situar dos gols, o primeiro do Bota foi marcado por Antônio Carlos, aí o Louco Abreu ainda no primeiro tempo fez o segundo e o terceiro, e nos acréscimos do segundo tempo o Herrera fechou o caixão vascaíno. O engraçado, no fim das contas, é que mesmo com a vitória, o Botafogo se manteve estável na 6ª colocação com 25 pontos. E mesmo com a derrota, o Vasco continua em 4º com 27 pontos. Ou seja, né, nem sempre aí quem ganha sobe, e nem sempre também quem perde cai. E por aqui fica mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por ter acompanhado mais um podcast do programa. E no programa de amanhã você vai ouvir aí um pouquinho sobre o jogo de quarta-feira entre Brasil e Alemanha. Você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E na gravação de Arnaldo Tavares, na orientação e supervisão de Ezio Pessari.